o 39 e o 40. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39 e o 40. Diz assim, irmãos, versículo 39. E a vontade do Pai, o que, irmão? O que? Não, o que eu falei? A vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade dele? Que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Jesus repete a mesma coisa no versículo 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta. O que é que ele diz mais uma vez? Que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus, aleluia. Vamos, irmãos, aprender sobre a vontade humana, a vontade divina e a vontade do diabo. A vontade, irmãos, de três mundos diferentes. A vontade do homem, a vontade de Deus e a vontade do maligno. A vontade do homem, irmãos, nós podemos começar lendo no capítulo 6, versículo 5 de Gênesis. Infelizmente, o homem, ele perdeu toda e qualquer habilidade, qualidade ou algo que ele tinha divino. O homem se desgarrou, irmão. Eu comecei a pensar mais nessa palavra, irmão, quando eu comecei a ver algumas coisas que aconteceram nesses dias aí, televisionadas, que as pessoas correm atrás, as pessoas acham bonito, outros batem foto. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmão, sobre a vontade humana? A vontade humana, irmão, está dentro deste contexto que nós podemos ler aí, ó. Essa é a vontade humana, do ser humano hoje. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. A primeira coisa, irmãos, que nós podemos aprender é que a vontade humana, ela é desastrosa. Ela é o quê, irmão? Desastrosa. A vontade humana, irmãos, ela é animal. A vontade humana, ela é humana. Primeira epístola de São João, capítulo 2, versículo 15. Vai dizer mais alguma coisa sobre a vontade humana. Deixa esse versículo separado aí. Aquele lá, por favor. Bota lá, só por favor. Observe que o Senhor diz assim, ó. Que a maldade no coração, da imaginação, dos pensamentos, da vontade humana, era só má continuamente. O homem passou agora, irmãos, a ter a vontade totalmente depreciada, algo ruim. Pastor, mas o que é vontade? Vontade, irmãos, é algumas coisas que nós podemos, que a psicologia vai dizer o seguinte: vontade é o desejo ou a livre escolha do ser humano. Vontade é a capacidade de escolha do ser humano, do ser criado. Isso vale para homem, isso vale para anjos. Isso é vontade. Vontade é a capacidade que eu tenho de escolher, de definir. Eu posso dizer sim ou eu posso dizer não. Agora, irmãos, tem um detalhe que eu gostaria que vocês atentassem para o que eu vou dizer aqui. Eu li uma parte do livro que dizia o seguinte, que a vontade humana, às vezes ela é equivocada, ou não, ela nos engana nós mesmos. A nossa vontade, ela às vezes nos engana. Vocês querem uma prova do que eu vou dizer aqui? Quantos casamentos são desfeitos? Quantos? Milhares. Mas essa pessoa que se casou, ela foi diante do altar, não foi? Sim ou não? Ou de um padre, ou de um pastor. E na hora H, o pastor ou o padre perguntou assim:
seu Marcelino, seu fulaninho de tal, é de sua livre vontade receber a dona Glozema Machado da Silva como sua digníssima esposa. Aí o elemento está aqui do lado, o que é que ele diz? Sim. Aí o pastor, o padre se vira para a dona Glozema e pergunta assim: dona Glozema fulano de tal, é da sua livre e espontânea vontade casar com o seu Dagberto Faneira da Silva? Aí o que ela diz? Diante de todo mundo ali. Responda. Então esse casamento, irmãos, pela lógica, é para ele ser o quê? Eterno. E por que separa? Se a coisa foi feita baseado na vontade de ambos. É porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que o coração do homem, ele é mau, ele é temporal. A vontade humana, irmãos, ela é falível. A vontade humana, ela é baseada nesses três aspectos que nós vamos olhar aqui. Bom, talvez se eu puder rir isso aqui, senão desliga esse negócio aqui, então. Eu gente aqui. Bota lá, irmãos, no capítulo em João. Em João. Olha aí, irmão, na carta de João. Não, é a primeira epístola, desculpe. Primeira epístola universal de São João. Primeira epístola universal de São João. A vontade humana, irmãos, ela está amarrada nessas três coisas aqui, ó. Passa para o outro agora, 16. Muito bem. A vontade humana, ela está amarrada nessas coisas que vocês estão vendo aí agora. O que é vontade, irmãos, é a capacidade que eu tenho de escolher. É o desejo, é aquilo que eu quero. É assim ou não é? Ninguém gosta de ser burlado na sua vontade. A nossa Constituição, ela nos permite que nós escolhamos o que nós quisermos fazer. Sabendo, e também o livro de Eclesiastes vai dizer assim: de tudo que vier a mão para fazer, faz. Sabendo que os teus desejos e as tuas escolhas, de tudo que tu fizeres, Deus te trará juízo. Deus vai te trazer juízo de tudo que você e que nós escolhemos. E a vontade humana, irmãos, ela passa por essas três coisas aí. Quais são, pastor? Primeiro, o desejo. Está ali, irmão. O que está no mundo. Primeira coisa lá em cima. Porque tudo que há no mundo. Qual é o primeiro? O desejo da carne. A vontade humana, irmãos, ela, a maioria das vezes, para dizer 99,9%, ela é baseada na vontade carnal, no desejo carnal. E essa escolha por si só, ela já induz o homem, irmão, a uma perdição. Desejo o que, irmão? Concupiscência da carne. E muitas vezes a pessoa entra, irmãos, numa vontade tão louca, tão nociva, que ela perde a consciência do certo e do errado. Quando eu vi essas cenas televisivas que passou nesses dias aí, irmão, eu fiquei vendo aquelas coisas e fiquei observando como o homem é imundo, como o homem está longe de Deus, baseado no seu desejo, na sua vontade. E o que eu acho interessante, irmão, é que Deus não proíbe, Deus deixou me fazer. Ele solta a corda. Primeiro, a concupiscência da carne. O cara quer porque quer satisfazer o seu desejo. Seja ele qual for as consequências. O preguiçoso, dormir. O cachaceiro, beber até cair. O ladrão, roubar. O homem mau, matar. É assim ou não é? E não tem quem amarrar isso aí não, irmão. Não tem quem segure isso. A coisa é tão interessante que nós, até depois de convertidos, lavados no sangue de Jesus, batizados com o Espírito Santo, a nossa vontade às vezes ainda é perversa. É assim ou não é? É.
Tanto é, irmãos, que Adão tinha 100% de santidade, Adão tinha 100% de comunhão com Deus, Adão tinha 100% de inteligência, ainda desobedeceu a Deus. O homem mais sábio que pisou na terra, segundo a Bíblia Sagrada, o rei Salomão era rico, Salomão era poderoso, Salomão era um homem que tinha pelo menos 1000 mulheres mais as princesas. Mesmo assim, com tudo que Deus fez e deu para ele, Salomão, por causa da sua vontade, ainda, irmãos, obedeceu e sacrificou a ídolos. Veja como a vontade humana é nociva, irmão. Então a primeira qual é? Concupiscência, o desejo da carne. A segunda, os olhos. Tem um ditado que diz: os que os olhos não veem. Repita. Você não sabe não esse versículo aí? O que os olhos não veem, coração não sente. Onde é que está escrito isso? Na Bíblia está aí, ó. Concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, desejo, a vontade. E isso é muito perigoso hoje por causa de quê, irmão? Por causa das redes sociais. Porque ninguém nas redes sociais, irmãos, essas pessoas que querem influenciar, eles só postam coisas boas. Já perceberam, irmão? Eles não postam empurrando o carro no meio da rua. Não posta, irmão, contando as moedas para comprar o gás. Não posta isso. Só posta coisa boa. São carrões. São os influenciadores, né? Esses detatores mesmo. Por quê? Porque quer. A pessoa quer ver. Você vê as propagandas de bebida, irmão. Elas não mostram o efeito da bebida. Elas só mostram o prazer da bebida. Eu já citei isso aqui, já falei isso aqui. Eu me lembro que tinha umas propagandas de cigarro que era muito bonita. E tinha um cowboy, quem lembra? O cara montado no cavalo. Todo machão. Ali dava status. Ali dava ar de poder. Né? O cowboy. Aquele mesmo ator que fez o papel do cowboy morreu de câncer por causa do cigarro. Mas a mídia só mostrou a parte boa. Só mostrava o lado bom. Por quê, irmão? Para ludibriar, para enganar. A mesma coisa que Satanás fez com Jesus, quando levou Jesus para o monte, e a Bíblia diz que ele abriu um telão, não sei como ele fez aquilo ali, e mostrou o quê? Quem lembra o que foi que ele mostrou? Os reinos do mundo e a sua riqueza, a sua glória. Ele não mostrou favela, ele não mostrou o menino correndo no meio da rua, pedindo, ele não mostrou, ele só mostrou o lado bom. Para enganar. Então, irmãos, a soberba, isso aí está ligado para levar o homem à sua vontade, ao seu desejo. É perigoso, irmão, onde nós colocamos nossos olhos. Seja lei quem for. Por quê? Porque vai despertar o desejo, a vontade. A terceira parte. Leia. Soberba. Tem outra palavra. Soberba da vida. Irmão, ou coisa difícil. Essa palavra humildade ou humilhação é um negócio difícil de você querer aprender. Ninguém gosta de ser humilhado. Ninguém. Nem pobre, nem rico, nem gordo, nem magro. Ninguém gosta de sofrer bullying. Ninguém. Deram um nome agora para humilhação. Um nome em inglês. Qual é? Bullying. Ninguém gosta de ser humilhado. Por quê? Porque o homem em si ele é orgulhoso. O ser humano, irmão, o ser criado, ele é um ser que ele não se satisfaz de ser criado. Ele quer ser algo mais. Ele quer ser algo além, um pouquinho a mais do que ele é. O próprio Lúcifer, irmão, me diga uma coisa. Vocês são inteligentes aqui, que só tem gente com QI abaixo, acima de 1000. Me diga uma coisa. Irmão, o céu é bom? O céu é bom ou não é? Está perto de Deus é bom?
Está perto de Deus, é bom ou não é? É. Irmão, como é que esse anjo foi fazer uma besteira na presença de Deus? Eu queria que alguém me explicasse isso. Porque se eu estou no céu, na presença de Deus, como é que eu vou levantar, irmãos, uma revolução, um sindicato? Como é que eu vou levantar uma bandeira de revolução, de revolta, no céu, na presença de Deus, irmão? Porque a Bíblia diz, vai dizer, e tu dizias no teu coração, eu subirei, ou quer dizer, ele estava abaixo de Deus, acima das nuvens, né? Acima das estrelas de Deus me assentarei, exaltarei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. Quer dizer que o local que ele estava lá não era bom, não, irmão? O que vocês imaginam? Você não pensa não nisso aí, não é? Como é que o cara causa uma revolta num ambiente desse, irmão? Por causa da soberba. A Bíblia diz, irmãos, que adiante da honra vai a humildade, mas a soberba precede a ruína. A vontade do ser humano, às vezes, irmãos, é ser. É entrar, como se diz, como é que se diz aquele ambiente que você entra, como é que diz? O cara entra já chamando a atenção, os holofotes, e aquele tapete lá de Hollywood, os Oscars da vida. Mas vocês viram que Jesus fez uma coisa totalmente ao contrário, irmão, do que Lúcifer queria fazer? Porque Jesus, ele nasceu em Belém, que é uma cidadezinha. Tá certo que ele nasceu num quarto de primeira, né? Os médicos ali esperando. Maria estava lá, quando chegou, a ambulância estava preparada. Foi assim, meu? Jesus, irmãos, ele vai ensinar, ele vai mostrar para o ser humano que os desejos do homem, irmão, por mais bonitinho que seja, eles não passam, eles não saem daqui, é só isso aqui mesmo. Então, irmãos, o desejo do homem está amarrado na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. É nesses pontos que o diabo trabalha para que a vontade de Deus não predomine sobre a vontade humana. De forma nenhuma. Quando eu leio sobre a história do rei Saul, irmão, porque Saul recebeu uma ordem de Deus bem clara. Tu vai no exército, mata, limpa tudo, destrói a Agag, sua linhagem. E depois tu vem, eu vou te abençoar. Mas Saul, ele cometeu vários erros. Dentre eles, primeiro, Saul era da tribo de Benjamim. Aí o que é que ele faz? Primeiro, ele não cumpre como Deus mandou. Ele foi poupou os animais tudinho. Por quê? Porque Deus deu uma ordem, mas ele foi negociar. Ele queria que a vontade dele também prevalecesse. Irmão, quando Deus dá uma ordem, Deus não quer ser questionado, ele só quer que obedeça. Aí Saul, a primeira coisa que ele fez, poupou os animais, o que mais? Poupou o rei. Quando Samuel chegou e disse, Saul, tu fizeste como Deus mandou? Ainda mentiu. O que ele disse? Fiz do jeito que Deus mandou. Aí Samuel disse, foi mesmo, Saul? Foi. E que suada de bicho é esse que eu estou ouvindo aqui? Mé, o que é isso aí? Não, é porque eu vi os bichos tão gordinhos. O melhor. Aí eu pensei assim, o senhor, vou oferecer para o senhor. Olha que menino crente, irmão. Vou oferecer para o senhor. Eu ia até matar, mas o senhor merece. Aí Samuel disse, foi mesmo. Tu acha que Deus está preocupado com o sacrifício? Saul, obedecer é melhor do que o sacrifício que vai fazer. Deus não se compraz em sacrifício, não.
Principalmente um tolo como tu. Faça isso não. E o rei tu matou? Não, pai, eu fui matar o rei, mas meu coração sentiu pena dele. Nós fizemos aqui um acordo. Ele não me agride mais, eu não agrido mais ele. Nós estamos tudo em casa, é nós. O cara fez um pacto, irmão. O cara fez acordo com aquilo que Deus disse que ele não fizesse, irmão. Eu ouvi um zuzum medonho aí de cantores e cantoras crentes que estavam nos carnavais, no que estavam aí. Não, falando de Jesus. Jesus não precisa disso não, irmão. As pessoas às vezes acham que Deus é bocó, é besta. E acham que os crentes também são um bocadinho de alienado, que não sabe. A gente não é doido não, irmão. A gente sabe o que está fazendo. A gente está vendo as coisas acontecer. A gente sabe quando a coisa é de Deus e quando não é. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no meu reino, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. A vontade humana, irmãos. Qual é a vontade do ser humano aqui na terra? Qual é? Primeiro, é ter uma vida boa. E depois, como se acomoda nessa vida aqui, irmão, que ele tem tudo do bom e do melhor, esse negócio de Deus, meu amigo, hoje é quinta-feira, não, hoje é quinta-feira do caranguejo. Ele é mar. Quanta doutrina, aquela rua ali é para estacionar ali, a minha Trailblazer, meu irmão, entrar naquela rua. Tu vai, Margarete? Rapaz, Gonçalvino, que é? A amiga me ligou, tem uma reunião onde é? Lá na casa da doutora Fulano, que hoje está lá no caranguejo do Chiquinho, vai ter lá um negocinho. Não vem não, irmão. Não vem não. Porque o desejo do homem é ter vida boa aqui na terra. É sombra e água fresca aqui, irmão. A palavra é essa, moleza. Conforto. Jesus não prometeu isso não, mas Jesus disse que o mundo teria aflições. Ele manda se esforçar. Ele manda, quem quer ser crente para servir a ele, tem que se esforçar, meu irmão. O céu não é feito para molenga não, irmão. O céu é tomado à força. Quando eu disse para vocês que desde 85, irmão, eu venho lutando, porque eu sei que eu passei, irmão. Eu me aprendi a tocar, eu acabei com a cabeça do dedo. O cara quer aprender a trocar, ele não quer quebrar uma unha. Vixe, tem que estar, ai, quebrar minha unha. Pô, não serve para tocar não. Aí quer ter unção na vida, mas não ora. Quer que Deus salve? Ah, Jesus salva meu pai, minha mãe. Não vem uma oração. Como é que Deus vai salvar, meu irmão, se você não tem nenhuma lágrima melada aqui no chão, irmão? Não, pastor, eu não oro aqui, mas oro em casa. Irmão, chupa aqui pra ver se sai leite aqui, vai. A vontade humana, irmãos, é sombra e água fresca. Entendeu? Muitos que estão por aí, irmão, que são ditos pastores, querem ter uma vida boa, irmão. Querem chegar nas igrejas e falar, não, irmão, tem que ralar. Tem que queimar as pestanas, tem que ensinar a igreja, não é o que você quer, mas tem que ensinar para a igreja o que a igreja precisa. A igreja precisa de Bíblia, de oração, da palavra para consertar a vida dos crentes. Porque de charlatões, o mundo está cheio, irmão. Eu fico só observando, eu rodo, irmão, 8 canais de televisão. Quando não é um padre rezando, é um pastor falando lá. Eu olhei. Conte aí a bênção. É que eu não tinha nada, estava aqui, agora eu tenho 3 carros, 15 lojas e 2 mulheres. Não, sapato não. Não é isso não que a gente escuta? Aí os crentes bocó, irmão. Ajeitei rezinha, estou sofrendo. Meu irmão, se Jesus sofreu, por que você não quer sofrer, não? Mas você tem que sofrer com gozo, com alegria, com gosto. Tem que ralar, meu irmão. Aleluia, Deus. Então a vontade humana, irmãos, ela é falível. A vontade humana, a Bíblia diz bem claro, há caminhos que ao homem parece bom. Parece, mas o fim dele é a morte. Você quer um exemplo, irmão? Um crente carnal, um crente, irmãos, que não tem vida com Deus, é parecido com um crente chamado Ló.
Quando Abraão disse o seguinte: Ló, é o seguinte, não dá pra gente continuar junto. Aí, tu escolhe como é que tu quer ir. Aí ele olhou para um lado, que aqui tinha deserto. Só areia, nem calango tinha. Ele olhou assim. Do outro lado ele viu o quê? As campinas de Sodoma e Gomorra. Duas cidades grandes, lindas, tudo verdinho. Aí ele disse: meu tio, é o seguinte, como o senhor é velho, é um homem assim, eu vou lhe dar o melhor lado. O senhor fica um lado do deserto que eu vou para lá. Foi para o lado da onde, irmão? Sodoma e Gomorra. Ele que já não era um crente firme, se afundou mais. Você já conhece a história. As cidades que Deus, o próprio Senhor, desceu e destruiu. Ló escapou com o quê, irmão? Ló não deu tempo de pegar o celular, nem a carteira de trabalho, nem a RG, nem o cartão do banco. Ele saiu, irmão, com a mão na frente e outra atrás. E nem a mulher conseguiu ser salva. Por quê? Porque o desejo era de luxúria, de prazer.